Em continuidade à aula da semana passada, nós temos aqui a plantinha inicial e nós vamos fazer algumas colocações nessa planta. A semana passada eu pedi para fazer a abertura, né, das portas e a marcação de janelas. Então, hoje eu vou pedir também para que a gente faça a abertura das janelas, para que o cálculo fique mais fácil, né, dessas linhas de janela. Então, para que a gente corte esses elementos, nós usamos o trim a semana passada. Então, clica no trim, Enter do teclado e clica na área que você quer cortar. Então, eu vou abrir todas as janelinhas da semana passada, porque vai ficar mais fácil o desenho. Ó, aqui não cortou, porque é uma linha contínua, então a gente vai precisar fazer outra coisa ali para ela cortar, tá? Então, ó, todas as janelinhas cortadas. Bom, vimos que nesse caso aqui a gente não conseguiu cortar. Por que a gente não conseguiu cortar? Porque essa linha, nós fizemos a medição dela, né, através aqui dos nossos layers, né, então elas ficaram com linhas sobrepostas. Então, ó, nós temos que clicar, eu dou um ESC do teclado, eu não tenho ferramenta nenhuma. Apenas clico em cima dela e dou um delete, tá vendo? Então, é que tinha linha sobreposta. Você tem que tomar muito cuidado com linhas sobrepostas, porque caso você deixe essas linhas sobrepostas, quando a gente vai imprimir o desenho, dá erro, tá? Então, tem que ter bastante cuidado, tem que deletar linhas que foram sobrepostas, tem que saber localizar. Então, eu vou deletar aqui, ó, estão vendo? Eu tinha mais de uma linha sobreposta, ó. Ó, agora apagou tudo. Para eu voltar, é Ctrl Z do teclado sempre. Então, aqui, agora eu posso usar o trim, tá? Então, ESC do teclado, tiro toda a ferramenta, vou usar, clico no trim, Enter do teclado e agora eu posso fazer o corte aqui. Então, tenho todas as janelinhas abertas, tá? Então, ó, eu tô usando o pan aqui da mãozinha, que hoje eu tô com o mouse aqui, o meu scroll tá funcionando direitinho. Então, fiz todas as aberturas de porta e janela. Semana passada, nós não tínhamos feito abertura de janela. Então, agora nós vamos fazer algumas configurações para continuarmos o desenho. Hoje, o objetivo é fazermos portas e janelas e também confeccionar algumas configurações que são chamadas de layers, né? Eu vou explicando isso melhor para vocês. Nós vamos trabalhar agora com uma ferramenta chamada Layers. E as layers são responsáveis pelas camadas de desenho e sobreposições que nós vamos fazer, com exemplos. Quando eu faço uma parede no desenho à mão, eu peço para que vocês façam com linhas grossas. E no AutoCAD, para que o AutoCAD entenda essa composição, nós precisamos configurar, por exemplo, as espessuras de linha, a cor de linha, enfim. Um desenho, ele pode ser impresso em preto e branco, mas ele pode ter um peso gráfico bem específico, porque nós vamos fazer linhas mais finas e linhas mais grossas, né? E também para o nosso entendimento no desenho. Então, eu vou chamar várias coisas do desenho, né, com seus nomes pertinentes. Então, paredes, vou configurar a layer de parede. Portas, eu vou configurar a layer de portas. Aliás, convenciona-se que a gente coloque portas, janelas, né, com espessuras de linhas que vão
ser diferenciadas na hora da impressão. Então, é por isso que é importante que a gente tenha sempre a indicação de layers. Para a primeira configuração de layers, nós trabalhamos aqui, ó, na janela de layers, e nós vamos trabalhar com as propriedades, layer properties. Vai abrir uma janela aqui, e nós vamos fazer então as configurações iniciais. Então vejam, aqui ó, na parte de cima, nós clicamos New Layer. Quando eu clico em New Layer, vai aparecer para mim aqui uma layerzinha já com o cursor piscando para a gente colocar, né, o nome dessa configuração. Então, ó, na Layer 1, né, que eu vou chamar de parede, as outras paredes, eu posso colocar paredes internas, externas, eu posso fazer uma variação grande dessas configurações e, aliás, eu posso, antes de desenhar, criar um arquivo chamado template, que tem todas essas configurações e eu não preciso fazer toda vez que eu vou fazer um novo desenho, ter que refazer isso. Porque eu posso estabelecer já como um padrão, as empresas já nos dão esses padrões, tá? Então, nessa layer parede, eu vou desenhar com as linhas brancas. Então, aqui, ó, são alguns elementos, né? Se eu estender aqui, são layers ligadas, né? Quando a gente está com solzinho, a luz, elas estão ligadas ou elas podem estar bloqueadas. Essa layer eu posso imprimir ou não, tá? Ó, então a cezinha, ela pode estar aparecendo, né? Com um solzinho, ela pode estar congelada, então ela não se mexe, né? Aqui, ó, tá aceso, tá aparecendo, não está congelada, né? Se eu colocar, ó, congelei aqui a minha layer, eu não quero ela congelada, ó, desliguei, ela desaparece, né? Com a luzinha aqui. Aqui é o lock, né? Então, eu bloqueio a layer ou não. Então, eu posso também bloquear a impressão dela, por exemplo, se eu tenho uma linha auxiliar, sabe, no desenho a gente faz linhas auxiliares, mesmo aqui no AutoCAD. Então, eu posso imprimir ou não essas linhas auxiliares. Normalmente, a gente não imprime. Então, a linha de parede é uma linha é uma linha fixa, então eu não vou alterar muito aqui essas informações iniciais e também não vou bloquear a impressão. Bom, aqui eu posso indicar a cor que eu quero da layer. No caso da parede, eu vou manter branco. Bom, aqui são as linhas, então lembra? Linha tracejada, linha cheia, linha em zigue-zague, enfim. Nós estamos trabalhando aqui com uma linha contínua, mas no desenho, né, técnico normal, vocês viram que a gente tem linhas tracejadas, traço, ponto, linha, que é traço, ponto, traço, né? Essas linhas, elas servem para indicar cortes e alguns detalhes do desenho. Então, nós estamos trabalhando com uma linha contínua, então, contínuos. Eu dou um ok aqui, ok, tá contínua. E depois, esse line aqui, nós vamos trabalhar com as unidades de tamanho ou espessuras dessa linha. Portanto, nós vamos trabalhar aqui com a linha de parede, olha, a minha linha de parede vai ser uma linha 0,5 ou 0,53 ou 0,6 milímetros, 0,7, que é o que eu indiquei para vocês com a lapiseira, não é mesmo? Nós falamos, olha, nós mantemos linhas grossas para a parede. Então, ó, a minha lapiseira aqui, 0,7, então eu estou configurando a lapiseira que eu quero para que na hora da impressão essa linha saia mais grossa. Eu dou um ok. Então, ó, a linha de parede, ela ficou branca com linha contínua e com uma lapiseira 0,7. Bom, aí nós vamos fazer agora uma nova layer chamada de porta, tá? New Layer, ok.
Então, nós vamos colocar aqui portas. As portas vão manter as mesmas configurações, só que eu vou mudar a cor. Então, a minha porta, ela será esse verde, tá? Eu dou um ok aqui para o verde, ó, foi feita aqui a porta. A linha da porta também é contínua, ela nunca é tracejada, então ela vai continuar aqui. Bom, só que eu quero, então, com relação, eu dou um ok, né, senão ele reclama, eu vou alterar a configuração da linha. Então, a minha linha terá a espessura de lapiseira de 0,5, tá? Então, é a mesma, é a pena da caneta nanquim, a espessura da lapiseira que está aqui, ó, que legal, tá? Então, ó, tá vendo? Então, já diferenciei. A linha de porta será verde e ela terá aqui a espessura da lapiseira de 0,5. Ó, eu não quero além transparência, eu não vou colocar mais nenhuma descrição, tá? Então, são duas coisas que eu vou configurar. Aliás, três coisas. Nós configuramos a parede, nós configuramos a porta e agora nós vamos configurar esquadrias de janela. Eu posso colocar esquadrias também, né? Mas podemos falar só janelas. Depende daquilo que você estiver fazendo, depende daquilo que a empresa está exigindo para você. Então, aqui, mais uma layer. Essa layer se chamará esquadrias de janelas, tá? Que eu tô desenhando ali. Bom, a cor. A ABNT tem várias cores indicativas, gente. Vocês podem usar as cores indicativas lá da 6492, da BNT, tá? Eu vou colocar amarela, ok? Então, as esquadrias de janela será amarela, também contínua, e eu vou manter a mesma configuração das portas, ou seja, elas serão mais finas do que as janelas, tá? Aliás, elas serão mais finas do que as paredes. Então, eu tenho duas configurações que a gente já tinha usado no desenho à mão, tá? Então, por enquanto, são essas as configurações do desenho. Agora, o que eu tenho que fazer? Veja, onde que eu vou achar essas layers? Então, eu vou lá no comando layer e vou clicar aqui na setinha. Olha, veja que legal. Eu tenho as janelas, eu tenho as paredes e tenho as portas. Então, para eu desenhar, eu vou ter que aplicar essas configurações. Sempre eu tenho que trocar aqui, tá? Então, como é que eu vou fazer se eu já desenhei as paredes? Então, ó, nós vamos dar um ESC. Eu vou dar um clique com o botão do lado esquerdo, arrastar sobre o meu desenho todo. Ó, eu não tinha desenhado nem porta nem janela. Cliquei, tá? Aí, eu vou clicar lá na minha layer e vou aplicar paredes. Muito bem. Essa configuração, ó, veja, a paredinha, ela foi colocada na layer parede, tá? O desenho que eu fiz foi colocada na layer parede. E agora, quando eu for desenhar as portas e as janelas, eu vou ter que trocar a layer. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter sempre, tá bem? Bom, agora eu já desenhei aqui uma janelinha só para vocês terem como referência como ela ficou. Bom, vamos lá. Eu clico na layer janela, né? Esquadrias de janela, ó, elas aparecem aqui em cima. É sempre importante que vocês observem qual layer vocês estão desenhando, porque senão vai sair errado o desenho de vocês. Para a hierarquia do desenho é importante, lembrando que é uma linha amarela de lapiseira 0,5, tá? Então, uma linha média. Vamos lá. Eu já tinha feito uma primeira aqui, mas vamos ver aqui. Olha, nossa parede é de 25 e eu quero duas linhas centralizadas ao meio. E a espessura dessas esquadrias
elas são normalmente de 5 centímetros, que é o que a gente tem. Com o vidro de 5 dentro da esquadria, né? Vidros que serão colocados lá dentro. Essa não é uma porta, desculpa, uma janela com detalhamento muito específico, é um detalhamento simples. Vocês vão buscar referências de internet com vários detalhamentos. Eu vou passar para vocês vários arquivos de blocos, que são blocos bem detalhados. Então, como nós vamos fazer? Ora, se eu tenho 25 e eu sei que a minha esquadria aqui é de 5 centímetros, da mesma forma que eu tinha falado que a folha da porta de vocês também é de 5 centímetros, como quando fizemos no desenho à mão, então o que eu tenho que fazer? Olha, eu estou aqui na layer da janela, eu vou clicar no comando line, verificar se meu orto aqui embaixo está ligado, que se ele não estiver não dá certo, né? Então, ó, quando eu me aproximo aqui do cantinho, no endpoint, né? Eu só me aproximei com o mouse, eu vou clicar, ó, eu posso colocar o valor dessa janela que a gente já tem lá na nossa cota, né? Mas aqui já está mostrando, olha, simplesmente clico com o botão do lado esquerdo, ok? Muito bom. Se essa janela é de 50 centímetros de largura e eu tenho 5 centímetros aqui de esquadria, né, onde vai o vidro, então eu vou marcar no nosso, aqui, no nosso offset, né, então vou clicar no offset, o que eu vou fazer? Eu vou dar, marcar o quanto eu vou descer dessa janela, então o que eu vou fazer? Eu vou descer com ela 10 centímetros, depois eu vou subir com ela, né, mais 10 centímetros, e aí eu terei aqui as linhas no centro já organizadas dessa forma que vocês estão vendo aqui, eu terei 5 centímetros sobrando aqui, né, o espaço entre elas, então vai ficar certinho. Então, ó, comando offset, como é que ele funciona? Só para lembrar, eu tenho que colocar a distância. Então, é 10 centímetros, é 0. Não se esqueçam que é sempre ponto, 0,10, enter do teclado. Clico no offset, ó, e desço. 10, marcou 10. Muito bem. Bom, eu vou precisar de uma linha aqui embaixo para subir com 10, né? Então, dou um ESC, clico no line, vou clicar aqui no endpoint, ó, até o outro endpoint, ela ficou retinha, porque o meu orto tá ligado, que é aquele orto que tá lá embaixo. Eu dou um ESC para sair da ferramenta e vou dar mais um offset. Clico no offset, estabeleço a distância é a mesma, porque eu já tinha colocado, que é 10 centímetros, dou um Enter, seleciono esse objeto e subo, dou um clique, tá vendo? Então, ó, ficou certinha a janela aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, vai ser feita a mesma coisa com todas as outras janelas, né? Comando, dá um ESC sempre, porque de repente eu peguei uma outra ferramenta, então comando line, ó, não se esqueça, estou em layers, comando line, endpoint, endpoint, dá um ESC, line, endpoint, outro ponto, ESC. Aí eu vou trabalhar com offset, ESC, offset, cliquei no offset, qual a distância? 10. Eu nem preciso marcar porque eu já tinha feito, apenas dou um Enter. Aí eu seleciono o objeto, vou para dentro. Seleciono o objeto, ó, nem preciso trocar a ferramenta, porque já está no offset. Clico e vou para cima, tá vendo? Bem fácil. Olha lá, nós já temos aqui as janelas. Muito bem, essas de baixo. Elas também são de 25, mesma coisa. ESC do teclado, comando line. Clica aqui na parte inferior, vai até o outro ponto, que é o
o endpoint, né? Comando line, de novo aqui, vai até o outro ponto. Vocês viram como é prático? Eu nem precisei colocar valores, porque eu já estou trabalhando, né, com o fechamento aqui. Então, agora, ESC para tirar online, offset. Offset, ele já está com a distância definida. Caso não estivesse, eu deveria digitar 0,10, Enter, que é 10 centímetros. Aí ele pergunta qual objeto você quer. Eu quero este, eu desço. Aí eu não preciso trocar de ferramenta. Qual objeto você quer de offset? Clico esse e vou para dentro, ó, tá vendo? Então, as duas linhas estão bem centralizadinhas. Gente, tem que fazer conta, tem que estar sempre com o seu, com a calculadora ou do computador ou do celular ali. Então, de novo, ESC, comando line. Tem outros comandos que é justamente eu copiar aqui e colar, mas se todas as janelas fossem iguais. No caso, essa aqui mas ainda a gente não vai usar esse comando para não ficar muita informação, né? Nós vamos usar mais o Modify hoje, mas com relação a portas e janelas, nós vamos desenhar pelo menos 2 ou 3 para fixar bem as ferramentas e depois a gente vai usar outras ferramentas aqui do Modify, tá? Então, vamos lá, comando line, que eu já tinha pego, especifico o primeiro ponto, o segundo ponto, ESC, comando line e a de baixo também, aqui. ESC, lembrando que eu tô na layer de esquadria de janelas. Bom, agora eu vou trabalhar com o offset, ESC do teclado, offset. Olha lá, a distância já está marcada, que é de 10 centímetros, eu dou um Enter, porque é essa mesmo que eu quero. Preciso redigitar, clico no objeto e desço. Aí ele pede para eu selecionar, porque já é a mesma medida, clico no objeto e subo. Muito bem, todas as janelinhas estão feitas. Agora nós vamos fazer as portas. Bem, vamos lá. Estamos então com as janelas desenhadas, agora nós vamos fazer as portas. Para fazer as portas, nós precisamos então mudar a layer. Eu vou para a layer portas. E nós vamos usar duas ferramentas diferentes agora. Eu posso desenhar com o comando line as portas? Pode, tranquilamente, sem nenhum problema. Mas nós vamos experimentar mais ferramentas, né? Nós vamos fazer portas com o comando retângulo. E aí, vejam, ele vai pedir para mim 2 pontos, né? Um de início e um de fim. Ou seja, ele vai pedir largura e comprimento. Eu poderia fazer, inclusive, as paredes aqui externas, né, do meu desenho, com esse comando retângulo. Então, é uma outra possibilidade de fazer as paredes aqui, usar o offset para fazer paredes para dentro. Mas, de qualquer forma, né, vamos experimentar também essa possibilidade. Aqui é um outro comando chamado arco, que é para fazer a portinha aberta, como fizemos no desenho à mão, tá? Então, lembrando que eu estou aqui no layer de portas, tá? A portinha tem que sair verde. Então, ela vai sair com a espessura de lapiseira de 0,5, né? Que eu falei para vocês. Então, vamos lá. Dá um ESC para ver se você não tem nenhuma ferramenta aí pendurada. Clica na ferramenta retângulo e se aproxima um pouco aqui do desenho. Veja. Aí pegou outro ponto já. Então, eu venho aqui, ó, onde começa a bonequinha, endpoint, e eu vou dar um clique. Ele pede esse primeiro ponto. Quando eu movimento o mouse, eu estou movimentando para a esquerda, porque a minha portinha ela vai ficar desenhada aqui, tá? Eu tenho que saber sempre a largura, né, da porta, que é de 0,5 de espessura, perdoem, e a largura, que é a mesma abertura aqui que eu fiz da porta, que é 0,80 nessas de quarto. Então, vamos lá.
eu vou ter que especificar o ponto. Estão vendo ali que está, ó, conforme eu movimento o mouse, eu tenho uma primeira medida que está ali em azul, né? O fundo está em azul, que está negativa. Por quê? Porque ele está considerando o eixo de x e y, então ele está considerando x, ou seja, movimentando aqui para a esquerda, eu tenho a partir daquele ponto zero, né, que é o endpoint, que ele considera o ponto zero do eixo x e y, então eu tenho negativo. E a minha espessura da porta, então, vai estar nessa direção. Então, eu vou digitar essa primeira medida que ele quer. Então, vendo que ali na área cinza eu tenho uma segunda medida. Então, elas são... eu tenho que colocar duas medidas sempre para ele fazer um retângulo. Então, a primeira medida será negativa, como eu expliquei. Então, é menos 0,05, que é a espessura da porta. Não pode dar Enter, você tem que marcar agora vírgula, porque aí só então ele habilita para digitar a outra medida. A outra medida é 0,80. Eu dou um Enter, ó, ele fez a portinha ali bonitinho, tá bom? Muito bem, então essa é a primeira porta. A gente pode usar depois outros aqui comandos do Modify, que nós vamos usar hoje, que é o comando Copy, o comando Espelhamento, que é o Mirror, o Copy, o Rotate. Então, nós vamos usar vários elementos aqui do Modify, só que a gente está indo devagar. A gente conhece o Offset, o Trim, né? O Fillet. Mas agora, nós vamos fazer, então, a portinha do outro lado, tá? Vamos fazer primeiro aqui, para vocês verem uma portinha que foi negativa aqui desse lado, e desse lado, né, será positiva, só para vocês verem a diferença. Ah, lembrando, você precisa saber qual é a largura aqui do seu espaço, né? Então, tá lá no desenho técnico que você fez à mão. Se você não tiver, clica no Measure aqui, e aí nós vamos saber qual a medida é 0,7 dessa abertura. Vamos ver a outra, né? Ó, a outra era 0,8. Então, sempre tem que saber qual a medida, senão depois, quando a gente fechar com arco, não dá certo. Então, ESC para tirar a ferramenta, vamos trabalhar novamente com retângulo, só para fixar a ferramenta. Então, você vai clicar no ponto inicial, ó, veja, quando eu movimento para a direita, virou positivo, que é a partir do eixo, né, de X que eu marquei para a direita, então é positivo. Então, é 0,05, vírgula, que ele foi para outra medida, a porta do banheiro tem 70, só que, ó, eu tenho que colocar essa medida, se eu colocar positiva, né, ela vai subir. Se eu colocar negativa, ó, ela vai descer, então é positiva. Então, é 0,70, Enter. Tá lá feita a portinha, tá vendo a diferença delas? Porque essa porta eu não poderia duplicar, porque elas têm medidas diferentes. Eu posso duplicar com essa, tá? E a porta da sala também tem medida diferente. Então, é só para vocês observarem, sempre com esse cuidado de fazer medidas específicas. Então, ó, coloquei aqui, estou na layer correta. E outra observação, né? A gente sempre tem que verificar para que lado a gente vai, qual a estrutura, e verificar o que o AutoCAD está te pedindo. Vocês viram que ele, quando eu cliquei em retângulo, ele me pediu duas medidas. Tem que observar sempre isso. Para fazer a porta, então nós vamos usar o comando arco. O comando arco tem várias possibilidades. Então, ó, estou ainda aqui no layer portas, eu clico em arco. Bom,
eu tenho várias possibilidades. Eu vou usar essa possibilidade aqui, ó, start, center e end. Ou seja, eu vou marcar o ponto inicial, o ponto central e o ponto final do meu arco, tá? Então, ele vai desenhar esse acabamento que eu preciso da porta. Tem várias possibilidades, muitas possibilidades de engenharia, né? Então, ele trabalha sempre, o arco trabalha com 3 pontos, tá? Então, nós estamos usando esse, start, center e end. Muito bem. Clica nessa ferramenta, aí ele vai pedir qual é o primeiro ponto. Gente, se eu clicar nesse primeiro ponto aqui, ele vai fazer o arco passando por ele, então ele dá uma pequena voltinha, tá? Então, eu tenho que especificar o pontinho que é da espessura da porta, tá? Dos 5 centímetros lá que eu falei. Então, eu vou clicar nesse primeiro ponto. Aí, ó, ele vai pedir qual é o segundo ponto. O segundo ponto é o centro do meu arco. Então, eu clico aqui, ó, aí sim, no pontinho onde começa a porta e a boneca. Eu dou outro clique e o terceiro ponto, ó, vocês já viram que ele já fechou o arco, mas eu tenho que clicar. É o finalzinho aqui da abertura da porta. Ó, vejam que simples, fica super simples isso, né? É bem fácil fazer, mas tem que tomar cuidado. Repetindo, estou usando o comando start, center e end. Então, marquei o ponto inicial aqui na pontinha da espessura da porta, depois o centro do meu arco e aqui o final, onde eu quero que ele acabe, tá? Lembre-se sempre disso. Bom, vejam, se eu usar a mesma ferramenta que eu usei aqui para a porta da esquerda para a porta da direita, não vai dar certo, ó. Só vou mostrar para vocês o que acontece, tá? A gente está usando start, center e end. E end, né? Então, repetindo, né, o que nós fizemos aqui o primeiro, colocamos o centro aqui e fechamos aqui. Olha o que acontece, porque ele foi aqui para a direita, né? A tentativa dele de fechamento é para a direita. Então, eu dou um ESC e deleto essa linha. Então, eu tenho que procurar, né, a possibilidade que a gente tem para fechar para o outro lado. Então, é esse aqui, ó, que está ao contrário. Centro, start e end. Então, é essa a parte que eu vou executar agora, né? Então, eu marco primeiro qual é o centro do meu arco, né? Então, ó, marquei o centro, qual é aqui, ó, o segundo ponto e o fechamento, que é naquele primeiro ponto aqui da espessura. Aí sim, dá certo. Então, ó, usamos para o da esquerda, start, center e end. E para o da direita, nós usamos o center, start e end, tá bom? Então, sempre tem que observar isso. Quando a gente executa, né, mesmo quem é cadista experiente, às vezes tem que optar, né, por experimentar as ferramentas, tá? Então, aqui a gente vai utilizando para as outras portinhas, tá? Nós temos que fazer, então, ó, essa portinha aqui, que tá do meu lado direito e que tem o mesmo tamanho dessa. Então, a gente vai copiar com o comando modify, nós vamos copiar essa porta que já tá pronta, que assim a gente não precisa redesenhar e ficar procurando o arco o tempo todo. Muito embora, é bom sempre treinar, porque o pessoal está acostumado a usar bloco, a usar todas as coisas prontas, chega na hora de um teste de empresa, o pessoal quer saber se você sabe fazer, né? Então, tenha cuidado com isso. Bom, vamos então copiar
essa porta agora. Então, nós vamos usar os comandos agora de Modify. Modify, nós vamos copiar essa porta, porque é igual a essa aqui, só que ela está invertida. Então, nós vamos usar o Copy e o Mirror, que é, na verdade, o espelhamento, né? Que nós vamos inverter a posição dela, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é copiar. Clica no comando Copy, aí ele vai perguntar quais são os objetos que você quer copiar. Então, eu clico no objeto, ó, é essa portinha aqui. Selecionei, eu tive que dar 2 cliques porque ela está desagrupada. Depois eu ensino vocês a agruparem. Uma vez que eu selecionei, Enter do teclado. Aí ele vai perguntar qual é o ponto que eu quero movimentar primeiro. Então, eu vou clicar aqui, ó, esse ponto que eu quero movimentar. Então, ó, eu vou colocar a portinha aqui, ó, exatamente onde ela vai ficar, para que eu possa espelhar, ó. Ela continua copiando, eu vou deixar aqui do lado de fora da ESC, se tiver alguma coisa errada que der aqui durante a execução, eu posso pegar aquela porta e trazê-la para cá. Então, tá bom. Agora eu vou espelhar, então eu vou inverter a ordem, porque lembra que eu falei que a portinha, né, ela fica aqui sempre a abertura para a parede, né? Essa é uma regra do desenho arquitetônico, né? Eu não posso ter uma porta que abra dessa forma, ao menos que eu tenha alguém com necessidades especiais e precisa ser. Mas nesse caso, não. Então, eu vou usar agora o comando de espelhamento. Eu vou dar um ESC, clico no Mirror, aqui, ó. Ah, ele pergunta também qual é o objeto que você quer espelhar. Eu vou dizer que é esse aqui, tá? Então, eu clico aqui e dou um Enter, tá? Aí, ele vai perguntar qual é o ponto que você quer de espelhamento, né? Eu posso colocar qualquer ponto aqui. Então, vou colocar esse. Bom, ó. Seria dessa forma? Sim. Aí eu teria que mover aqui, tá? Mas eu vou optar pelo ESC, vou optar por escolher outro ponto de iniciação. Então, ESC, vou lá no Mirror de novo. Eu quero um outro ponto de... Ah, vou pôr esse aqui, ó. Primeiro selecionar os objetos, dou Enter. Aí eu vou escolher esse pontinho aqui, ó, para ele espelhar. Então, vamos lá. Só movimentando o mouse, ó, ele vai fazer o espelhamento. É isso, eu quero espelhar ele desse jeito, tá? Só que eu vou ter que movimentar ele também. Então, eu dou um clique aqui e falo, é isso que eu quero. Bom, aí ele pergunta, você quer manter os 2 objetos? Ou você quer manter só o objeto original? Eu vou colocar aqui um Yes. Pronto. Então, ele só manteve o objeto que eu deixei aqui disponível. Bom, agora, ele não está no lugar certo, ele tem que ser encostado aqui nesse ponto. Eu vou lá no comando Move, né? ESC do teclado, comando Move, ele vai perguntar qual objeto eu quero este e este. Dou Enter, né? Aí ele fala qual é a base que você quer mover. Eu quero mover essa basezinha aqui, que é o começo da porta. Para onde? Para aqui, ó, onde começa a paredinha, que é a bonequinha. Dou um clique, prontinho. Ele foi colocado invertido. Então, usei o comando Copy, depois o Mirror para espelhamento. Vocês viram que ele faz espelhamento para o lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, só movimentando o mouse, né? E depois que eu coloquei ele no lugar do jeito que eu quero espelhado, eu usei o Move, tá bom? Essa portinha aqui, eu posso, inclusive, deletar, porque a porta que eu tenho que fazer aqui é maior, então nenhuma delas serve para eu copiar, tá? Eu tenho que desenhar aquela porta mesmo. Então, opa, vamos clicar fora, seleciona tudo, delete do teclado e vamos fazer a portinha aqui, que é a de 90, da mesma forma que nós fizemos com o comando Line.
ou retângulo, né? Retângulo é melhor. Vejam, agora nós vamos colocar a portinha aqui que eu falei que nós temos que desenhar. Vamos usar o comando retângulo, como fizemos com as outras portas, né? Então, só que aqui o eixo X e Y se comporta diferente, né? Que a porta, ela tá aqui para a direita, porém, ela não tá verticalizada. Então, muda o eixo de end, né? Então, ele fala, especifique o primeiro ponto, é isso. Quando eu movimento, eu tô vendo, ó, que o meu comprimento da porta do lado direito vai vir primeiro. Então, é 0,90. E é positivo, porque ele considerou o eixo ali de X, né, para o lado direito positivo. Y é a espessura da porta, então, vírgula, 0,05, que é o eixo de Y, 0,05. Enter, ó, colocou a portinha ali. Agora, nós temos que colocar o arco, né? Então, é sempre qual é a descoberta do arco, né? Então, ó, justamente como exercício, eu quero que vocês descubram qual é o arco desse aqui que vocês vão usar. Vocês têm que fazer vários testes, né? Então, o primeiro nós usamos esse, o segundo nós usamos esse aqui, né? Vejam para que lado foi. Então, possivelmente, você pode usar um terceiro elemento, você tem que compreender, né, como essas ferramentas vão ser observadas, tá? Depois que vocês fizerem, aí eu comento para vocês qual é. Bom, está aqui já feitinho, então vou fazer para vocês, né, o comandinho, tirar o arco. Então, ó, é o Start, Center e End. Então, ele vai ser o primeiro ponto aqui, que é o Start. O segundo ponto será aqui, ó, o centro da circunferência, que é a parede, a boneca. E o último ponto aqui, o finalzinho da outra parede, tá bom? Então, é sempre, como eu falei, treinando as ferramentas. E está, né, prontinha aqui nossas portas, paredes, janelas com as respectivas layers. A semana que vem, nós vamos fazer cotas, é uma aula extremamente importante, né, que tem mais configurações. Então, coloquem as portas e janelas nas plantinhas, inclusive da página 49 do livro.